Bom dia, sexto ano. Vamos começar a nossa aula de geografia de hoje. A gente vai começar um novo capítulo. A gente vai trabalhar o capítulo 14, águas continentais e subcontinentais. Lembrando, gente, que na aula passada a gente já trabalhou, né, o capítulo 13, hidrografia, que fala ali um pouco da hidrosfera, né? Um pouquinho da dinâmica do ciclo hidrológico, não é isso? Então a gente vai continuar ainda falando sobre águas, certo? Lembrando, gente, antes de começar aqui a falar mais sobre o conteúdo, façam a leitura, gente, do livro, né? Eu até deixei para vocês fazerem a leitura de uma parte, dessa parte falava sobre rios. Continue fazendo as leituras, fazendo marcações. Tia, não entendi, pode ir lá na nossa aula. Tia, tal parte do conteúdo eu não entendi, para que vocês façam uma boa prova, né? A nossa última prova vem aí, e eu espero que todo mundo se saia bem, para que todo mundo possa logo entrar de férias, né? Tá todo mundo cansado, tá todo mundo meio que desgastado desse negócio de aulas online, né? De pandemia. Então, vamos estudar para vocês terem aí boas notas, certo? Então, vamos lá, gente. Os rios. A gente vai falar primeiramente dos rios. O que são os rios, gente? Os rios, eles são cursos de água que fluem sobre os continentes, certo? Então, os rios, eles vão estar aqui sobre o continente, certo? Então, a gente pode dizer que são cursos ou são corpos de água, certo? Que fluem sobre os continentes. Aqui na nossa cidade, em Teresina, a gente tem dois importantes rios, né? Que é o Rio Parnaíba e o Rio Poti, né? Então, quem passa por ali, geralmente nas pontes, né? Na Avenida Maranhão, vocês percebem o quê? Ali é a dinâmica do rio, não é isso? O rio passa e ele tem aquele movimento ali constante, certo? Tem as épocas das cheias, as épocas mais da seca. Então, tudo isso são dinâmicas do rio, certo? Essa questão do movimento. Se vocês pararem para perceber, por exemplo, o rio Poti, ele é bem parado. O rio Parnaíba, ele já tem uma velocidade maior. As águas do Parnaíba, ele já correm, né? Vamos dizer assim, correm, entre aspas, né? Em uma velocidade maior, por exemplo, do que as águas do rio Poti. O rio Poti, ele é mais paradão, certo? Então, até vocês podem perceber isso até quando estiverem passando próximo a esses rios, certo? Então, aqui em Teresina, a gente tem dois importantes rios. Quando a gente fala de um rio, gente, um rio ele tem vários compartimentos, certo? Temos aqui a nascente. Tia, o que é a nascente? A nascente, gente, é onde o rio nasce, certo? Todo rio tem uma nascente, certo? Que é o lugarzinho onde ele nasce, certo? Então, aqui, ó, temos um exemplo aqui para vocês. Aqui é a nascente, certo? Essa nascente ela pode ser em áreas montanhosas, certo? De um relevo mais alto. Esse rio ele pode nascer de um lago, ele pode ter a sua nascente também próximo às geleiras. Então depende de cada rio, certo? Temos os afluentes. O que é o afluente, gente? Aqui é um rio maior e aqui é um rio menor. Esse rio menor, ele vai, ó, derramar suas águas no rio maior, certo? Então, esse rio menor aqui, ó, é chamado de afluente. Ele contribui com as águas desse rio maior. A gente pode ter também, em um leito de um rio, né? Em um trecho de algum rio, a gente pode ter também barragens, né? Que servem ali para barrar a água, seja para questão da geração de energia, certo? Seja mesmo para barrar essa água para não chegar em outros lugares, ou para levar água para outros lugares, certo? Temos os meandros. O que são os meandros, tio? Os meandros, gente, são essas curvas aqui, ó, que o rio faz, certo? Então, o rio ele pode escavar o seu leito, certo? Então, o rio pode mudar de trajeto? Pode. Ele pode aqui, ó, fazer uma nova curva. Ele pode fazer essa curva, daqui um dia ele pode abandonar essa curva e começar a passar só por aqui, ó, certo? Então aqui seria um meandro abandonado, caso o rio passasse só por aqui e deixasse essa curva aqui, ó, de lado, certo? Abandonasse essa curva. Então o rio é como se ele fosse vivo realmente. Ele pode escavar assim novos leitos, certo? Passar por novos lugares e deixar antigos lugares que antes ele passava
abandonados, certo? Que são chamados meandros. Ele não vai mudar totalmente, gente, certo? Só algumas partes só que pode mudar ali o seu trajeto. Temos também, gente, o delta. O que é o delta, tia? Aqui no Piauí a gente tem um delta, mas o que é o delta? O delta, gente, é quando eu tenho um rio que ele tem 6 braços, vamos dizer braços, né? Mas é como se ele tivesse 6 braços, e esses 6 braços, todos eles desaguassem no mar ou no oceano, certo? Então, quando eu tenho um rio que ele tem vários braços, e esses braços desaguam no oceano, a gente chama de delta. O Parnaíba é um exemplo disso. No mundo todo, a gente só tem dois ou é 3 tipos de delta, né? Que é o delta, principalmente a gente só tem 2, né? O principal delta, assim que a gente fala, a gente só tem 2 deltas, que é o delta do Parnaíba e o delta do Rio Nilo, que fica ali no Egito, na África, certo? Então, no mundo a gente tem esses 2 principais deltas, que são casos raros, né? De forma de desembocadura, que é quando o rio deságua no oceano. Então, não são todos os rios que vai ter 6 braços que vai desaguar no mar, certo? Apenas aqueles que são chamados de delta. No caso, o Parnaíba é um. Até que a gente tem aqui no litoral piauiense, né? O delta do Parnaíba, certo? Quando o rio ele só tem um braço, ele já deságua direto aqui no mar, só em um braço, a gente chama de estuário, certo? Mas quando ele é vários braços desaguando no mar, a gente chama de delta, certo? E o local, gente, onde o rio deságua, onde ele vai jogar ali suas águas, seja no mar, seja no oceano, seja em outro rio, seja no lago, é chamado de foz, certo? Então, a foz é onde o rio deságua. Aí a gente vai falar um pouquinho da ação dos rios, gente. Em todo o seu percurso, da nascente até a foz, ou seja, de onde ele nasce até onde ele desemboca, os rios retiram, transportam e depositam materiais ou sedimentos. O que são esses sedimentos, tias? É aquela areia, certo, gente? Aquela areinha fina, geralmente o pessoal escava, né, o rio para tirar aquela areia de construção. Então, aquilo ali tudo é decorrente da ação dos rios, certo? Cascalho também, aquelas rochazinhas pequenas, que é o chamado de... Agora me fugiu o nome, mas já eu lembro para vocês. A gente chama de... Eita, gente, a gente usa muito na construção. Seixo, certo? Então, o seixo, ele também é uma rochazinha, uma pequena rocha, que ela também é decorrente da ação dos rios, da ação que o rio vai modelando aquela rocha, certo? Então, é por isso que vocês veem geralmente aquelas dragas, né, dentro do rio. Eles estão retirando tanto areia como esses blocozinhos de rocha, certo? Que são chamados seixo. E aí pode ter uns mais grossos, né, uns mais grandes, outros menores, outros médios. E todos eles são decorrentes da ação dos rios, certo? São muito utilizados esses materiais ou sedimentos, por exemplo, na construção civil, certo? Então, aquela areiazinha ali, aquela areia grossa ou areia fina, né? Ou aqueles bloquinhos de rocha que são chamados de seixo, eles são decorrentes da ação dos rios, do movimento das águas dos rios, certo? Com o trabalho de erosão, gente, os rios vão formando vales fluviais com diferentes aspectos que dependem de muitos fatores, certo? A inclinação do leito, força da corrente da água, tipo de rocha, chuva e condições climáticas. Então, o rio ele também faz um processo de erosão, certo? Ele vai escavando ali os vales, né? Ele vai escavando o relevo até ele se configurar mesmo da sua configuração. Então, a água dos rios também tem essa capacidade de erosão, certo? Ó, aqui eu coloquei para vocês os vales fluviais, né? Que são os vales dos rios, ó. Geralmente é chamado de vale porque parece um V, certo, gente? Ó, onde ele passa aqui, ó. Ele vai passar aqui e aqui a gente vai ter essas vertentes, ó. Por isso que vai ser chamado de vale, certo? E quando a gente fala de vales fluviais, gente, a gente tem 2 tipos de vales fluviais. A gente tem o vale em forma de V, ó. A gente tem um vale em forma de V, certo? Esse mais assim aberto. E temos um outro tipo também, que é chamado de cânion, certo?
Quando vocês ouvirem falar em cânion, vocês lembrem, são vales fluviais, são lugares onde passa algum rio, ok? Então, o vale em V, gente, o trabalho de erosão do rio, ele é realizado tanto no aprofundamento do leito, certo? Dando aquela profundidade, como no desenvolvimento das vertentes, ó, certo? Então, esse rio aqui em V, ele vai trabalhar tanto no seu aprofundamento, como aqui, ó, nas vertentes, certo? Essas vertentes vão ser bem altas e o rio vai passar aqui no meio, certo? São áreas, gente, de clima úmido, ação das chuvas, dos deslizamentos de rochas e solos. Eles podem modificar a formação das vertentes e alargar o vale, certo? Então, a ação da chuva pode deixar essas vertentes aqui, ó, cada vez mais largas, certo? Causando deslizamento, ok? Desgaste desse material aqui, ó, que compõe as rochas, certo? Desse material aqui, ó. Certo? Então, o rio ele tem essa capacidade de tanto correr em um vale em forma de V, como em um cânion. Meandros. O que são os meandros, tias? Gente, todos os rios, né? Basicamente, todos os rios vão ter meandros. Mas o que são os meandros, gente? Os meandros são as curvas que um rio forma em seu percurso por uma área plana. Então, já pense. Então, toda curva do rio é um meandro. Sim, as curvas que o rio vai fazendo ao longo do seu percurso são chamadas de meandros, certo? Com o passar do tempo, um rio pode alterar sua trajetória e, quando isso acontece, ele abandona uma curva, ou seja, abandona um meandro, que dará origem a um lago. Então, quando um rio abandona uma dessas curvas aqui, ela pode vir a se tornar um lago. Tia, como é que ele abandona? Vamos supor, tem uma imagem aqui para vocês. Aqui é uma imagem de um rio, né? Essa curva aqui, gente, que ele faz, ó, essa curva, ela é chamada de meandro. Veja como ele faz aqui, ó, temos essa curva e temos essa curva aqui, e mais na frente tem outras curvas. Todas essas curvas são chamadas de meandro, certo? Vamos supor que o rio venha aqui e quando chegar aqui nesse ponto, ele não queira mais ir para cá. Ele já queira ir direto assim, se ligar assim. Então, o rio ele pode começar a escavar essa área aqui e abandonar essa área aqui, ó. Então, essa área aqui, ela se tornaria um meandro abandonado, certo? Se a água do rio decidisse cortar caminho por aqui, certo? Então, quando ela cortasse caminho por aqui, essa parte aqui ela já ia ser automaticamente abandonada, porque ela não ia estar recebendo mais água. Então, o rio ele ia cortar aqui e ia começar seu caminho aqui, ó. Cortava aqui, seguia o seu curso. Isso aqui se tornaria um meandro abandonado, certo, gente? E aí ele poderia se tornar a origem a um lago, certo? Essa imagem aqui ela não ficou muito nítida, mas aqui ela dá pra gente perceber mais ou menos um meandro abandonado, ó. Antes, ó, o rio, ele corria por aqui, ó, por essa área. Ele abandonou essa curva, o rio, né, esse meandro, e ele passou a correr somente por aqui, ó, certo? Então, ele passou a correr em outro sentido. Então, ele abandonou aqui, ó, esse meandro. Então, aqui ficou o meandro abandonado. Então, o que são os meandros, tias? Se eu perguntar na prova, o que são os meandros? Ah, tia, os meandros são as curvas que um rio forma em seu percurso por uma área plana. Pronto, meandro é isso, certo? São as curvas que o rio forma em seu percurso por uma área plana, ó. Certo? Então, tudo isso aqui, ó, são meandros, certo? Ó, essas curvas são chamadas de meandros. Então, não esqueça. Aproveitamento dos rios, gente. No Brasil, a gente tem tanto os rios de planície, como a gente tem os rios de planalto, certo? Então, rios de planície, elas formam caminhos naturais usados pelos seres humanos para navegação. Então, aqueles rios de planície, que são os rios mais planos, certo? Nós, seres humanos, usamos muito para navegação, transporte de pessoas, transporte de mercadorias,
certo? Então, os rios de planície, que são mais planos, eles são melhores para navegação, certo? Temos também os rios de planalto, que são aqueles rios que estão em áreas mais elevadas. Então, os rios de planalto apresentam trechos próprios para navegação, são alguns trechos, certo? No rio de planalto não são todos os trechos que vão ser próprios para navegação. E esses rios de planalto, gente, eles são aproveitados para a instalação de hidrelétricas. Por que, tia, que no rio de planalto vai ter hidrelétrica e no rio de planície não? Porque no rio de planalto, gente, a água ela vai ter uma velocidade maior devido à altitude, certo? E vai ser um pouco mais elevada em consideração aos rios de planície. Então, nos rios de planalto, vai ter uma área mais elevada, a água ela vai correr com mais força, certo? Vai ter quedas de água, então é melhor para a produção de energia devido à força da água, certo? Porque os rios de planície, geralmente, eles vão ser mais parados, já que eles vão estar em uma área plana, certo? Eu coloquei para vocês aqui essa imagem, que é da usina de Itaipu, certo? Que é uma usina hidrelétrica que fica tanto uma parte no Brasil e uma parte no Paraguai. Então, ela é chamada de usina binacional, porque ela está em 2 países. É a segunda maior do mundo, certo? Produz uma grande quantidade de energia. E vocês percebam como a questão da água aqui vem com força, não é? Ó, como essa água ela é um pouco mais alta, ó, tem essa questão aqui do relevo mais alto, certo? Então, é muita água. E a força dessa água, quando ela entra em contato com as turbinas, ela vai gerar o quê? Energia elétrica, que vai servir para abastecer nossas casas, os comércios, as indústrias, as vias públicas. Então, o aproveitamento dos rios, gente, ele é muito importante. Seja para o transporte de pessoas, seja para o transporte de mercadorias, seja para a instalação de hidrelétricas. A maior parte da energia usada no Brasil é proveniente dos rios, certo? Das hidrelétricas. Então, é por isso que a gente tem que preservar esses rios, a gente tem que economizar energia, não é isso? Porque a gente sabe que tem uma determinada parte do ano que os rios eles ficam mais secos, então eles requerem mais tempo para a produção de energia. Então, é importante que a gente também saiba preservar os corpos de água, certo? Os rios, certo? Então, no Brasil, gente, a maioria dos rios é perene, ou seja, eles não secam, certo? A maioria dos rios do Brasil, eles não vão secar, eles vão ter água durante o ano todo, mesmo no período da seca. Lembrando que tem os chamados rios intermitentes. O que são os rios intermitentes, tia? São aqueles rios que eles vão secar durante a seca, durante o período de estiagem, durante o período que não chove. Então, alguns rios só têm água durante o período chuvoso, certo? Só que no Brasil a maioria dos rios é perene, ou seja, eles não secam. Veja o caso do Parnaíba e do Poti. Mesmo no período da seca, eles sempre têm água, né? Pode ser num volume menor, mas eles sempre vão ter água, mesmo no período da seca, certo? Então, eles são perenes, têm água o ano todo, certo? Eles não secam, ok? Aí a gente tem também, gente, quando a gente fala de rios, a gente tem as chamadas bacias hidrográficas, certo? Então, o que são as bacias hidrográficas, gente? É a constituição dos rios brasileiros, certo? Então, as bacias hidrográficas, né? Um rio e seus afluentes, eles vão formar uma rede fluvial. E a área drenada por essa rede fluvial, gente, é chamada de bacia hidrográfica, ou seja, uma bacia hidrográfica ela é constituída por um rio e os seus afluentes, ou seja, é um rio maior com um rio menor, os seus afluentes. Por exemplo, Parnaíba, né? Temos aqui, ó, no Piauí, a nossa bacia hidrográfica, gente, é a bacia do Parnaíba, certo? Tia, e um afluente do Parnaíba, como é que eu posso entender isso? A gente tem o rio Parnaíba como rio principal e vamos dizer o rio Poti como um rio afluente, ou seja, que contribui com as águas do Parnaíba, certo? Então, quando a gente fala de bacias hidrográficas, gente, no Brasil a gente tem 12. A gente tem a bacia amazônica, temos a bacia Tocantins-Araguaia, temos a bacia do Paraguai, a bacia do Paraná, a bacia do Uruguai, a bacia do Atlântico Sul,
a bacia do Atlântico Sudeste, a bacia aqui do São Francisco, que é a mais importante do Nordeste, certo? A segunda vai ser a bacia do Parnaíba. Temos a Atlântico Leste, temos a bacia do Nordeste Oriental e temos a do Atlântico Nordeste Ocidental, certo? Então, no Brasil, a gente tem essas 12 bacias hidrográficas, certo? Então, para melhor administrar os recursos hídricos do Brasil, esses principais rios que a gente tem no Brasil, eles foram, né, agrupados, divididos em bacias hidrográficas. Então, para melhor administrar esses rios, né, preservar, administrar, eles foram agrupados em bacias hidrográficas. A Agência Nacional de Água, gente, que é a chamada ANA, ela é um órgão do governo federal responsável pela regulação do uso de recursos hídricos existentes em território nacional. Então, no Brasil, quem cuida da questão da água, dos recursos hídricos, dos rios, é a Agência Nacional de Água, certo? Chamada de ANA, certo? Que é um órgão do governo federal. Então, ela que foi responsável por essa divisão aqui do Brasil em 12 regiões hidrográficas, para melhor administrar os rios do Brasil, certo? São rios muito importantes, gente. São rios que levam aí água potável para as famílias, né, para a população, que ajudam na questão da irrigação, da agricultura, nas indústrias. Então, são rios bastante importantes. Sem eles, ficaria muito difícil a nossa sobrevivência, certo? Então, quando eu perguntar para vocês qual o principal rio do Piauí, o Parnaíba, certo? Para vocês, para a gente aqui é o Parnaíba, certo? E os outros também ajudam, mas o principal rio para nós aqui é o Parnaíba. Os lagos, gente. Bom, gente, os lagos são constituídos de massas líquidas, ou seja, de água, envolvidas por terra e são encontrados no interior dos continentes, podendo ter águas tanto salgadas ou não, certo? Então, os lagos eles podem ter tanto água doce como água salgada. Tia, me dá um exemplo de água salgada. O Mar Morto, certo, gente? Aqui é o Mar Morto, fica lá em Israel. O Mar Morto, gente, ele é chamado de Mar Morto devido à sua grande quantidade de sal. Só que ele não é um mar, certo, gente? É um lago, mas chamam ele de Mar Morto. Mas ele é um lago. Então, devido à grande quantidade de sal dentro da água do Mar Morto, lá as pessoas conseguem boiar, certo? Elas não vão afundar. Por quê? Porque a água ela fica muito densa devido à grande presença de sal. Certo? Só não pode beber essa água aí, viu, gente? Que tem muito sal. Muito, muito, muito sal mesmo. Mais do que aquele que a gente já vê no mar, certo? Já sente no mar, né? Quando a gente vai banhar no mar, né? A gente sente ali os olhos um pouquinho ardendo, a boca salgada. Então, no Mar Morto, a quantidade de sal é muito maior do que no mar, certo? E lembrem-se, é um lago, certo? Então, os lagos eles são constituídos de massas líquidas envolvidas por terra, ou seja, tem terras ali em volta dele, dos lagos, certo? Não esqueça, podem ser tanto de água doce como de água salgada. Água subterrânea, gente. O que são águas subterrâneas? Já diz, né? Sub, que está abaixo. Então, as águas subterrâneas, gente, da água doce, né, do planeta, 30% são quase todos de água subterrânea. Ou seja, de toda a água doce no mundo, uma quantidade bastante expressiva, elas são de águas subterrâneas. Portanto, a maior parte da água disponível para o uso humano é subterrânea, ou seja, aquela que a gente encontra lá debaixo do solo, certo? Como é que a gente tira essa água? Através dos poços, não é isso, gente? Então, a gente usa muito os poços para abastecimento da população, para a população ter água potável para poder beber, certo? Então, essa água que a gente retira através dos poços, ela é chamada de águas subterrâneas, certo? Que estão abaixo ali da terra, do solo, ok? As águas subterrâneas, gente, são formadas pelas águas das chuvas que se infiltram no solo, certo? Então, a água, gente, quando chove, né, ela tem a capacidade de se infiltrar no solo, certo? Então, ela entra lá debaixo do solo e ela vai sendo filtrada por cada camadazinha de rocha que vai tendo ali abaixo, né? Seja de grãozinhos de areia, seja de rocha, então ela vai sendo filtrada. É por isso que quando a gente fura um poço, né? A gente não, né? Quem trabalha furando um poço, a água sai limpinha, porque o próprio solo filtra essa água. E a própria temperatura lá do solo, ela é responsável por matar todos os micro-organismos. Então, é por isso que tem gente que bebe água do poço, né? Um monte de gente, na verdade, bebe água do poço
sem precisar de tratamento, de cloro, de nada, porque essa água ela já vem sem micro-organismos, certo? É uma água própria para o consumo. Então, as águas subterrâneas elas são formadas pelas águas das chuvas, que se infiltram no solo em virtude da permeabilidade do terreno, ou seja, da capacidade do terreno de absorver essa água, atraídas pela força da gravidade. Então, atraída pela força da gravidade, essa água ela vai se infiltrar no solo, certo? Então, quando a gente fala de águas subterrâneas, a gente tem aí os chamados lençóis freáticos. O que são os lençóis freáticos, gente? Os lençóis freáticos é quando a água, gente, ela tá ali no subsolo, certo? Então, o lençol freático, ele depende do regime das chuvas, certo? Então, quanto mais